fui sócio de uma escola, chama Orleans e Bragança. E lá no início dessa escola, o objetivo era exatamente a gente ter uma escola sem qualquer tipo de doutrinação, né, sem que os professores doutrinassem os alunos e que a gente realmente tivesse os meninos criados como meninos e as meninas como meninas. Ou seja, não tem aquela história de banheiro único, ou seja, nada contra a opção sexual que o menino vai ter depois dos 18, 20 anos. Isso é opção dele e não tem nada contra, não tem erro nenhum nisso. O que não pode é você pegar um menino de 4 anos e falar, olha, é natural você fazer xixi do lado da sua coleguinha de 4 anos. Né? Ou então você tem que fazer, né, isso, você tem que vir um dia por semana vestido de rosa. Né? Ou seja, eu não quero. Isso é uma interferência que não cabe à escola, né? Exatamente. A prestação de serviço da escola é uma prestação de serviço acadêmica. Assim como as famílias precisam se preocupar em educar os filhos. Não é papel da escola educar os filhos, né? Seu filho chegar, dar um bom dia, agradecer, ser respeitoso, ter o discernimento que se ele não se esforçar, se ele não tiver os méritos dele, os resultados não virão. Isso são valores, são princípios que cabe à família e a escola educar academicamente. Então esses papéis, num determinado momento, ficaram todos enrolados, todos embolados. A família querendo que a escola faça o papel de ser educadora, tanto acadêmica quanto em relação aos princípios, aos valores, e a escola também transferindo para a família esse papel, as escolas que buscam doutrinação, esse papel de aceitar essa doutrinação e de concordar com isso, né? De não se opor a isso. Então a gente precisa, eu acho, voltar para o centro. Voltar para o centro. O que é o certo, o que é errado? Isso não é muito difícil, não. A gente foi relativizando nos últimos anos tantas coisas que a gente perdeu o eixo. A gente perdeu o eixo. Então, é tão absurdo a escola tratar sobre ideologia de gênero, porque mulher é mulher, homem é homem. Uma questão de o adolescente, o jovem, tá se entendendo que tem preferência pelo mesmo sexo, não sei o quê. Isso é uma questão que a família vai cuidar e a escola, obviamente, não vai discriminar. Mas a escola não tem que interferir. Isso não é um assunto que diz respeito à escola. Né? Então, assim, eu tenho pensado e agido muito dessa forma. Determinada coisa é certa ou é errada? Ela é certa, então a gente vai direcionar para isso. E parar com essa relativização toda, porque a gente se perde. O discurso da esquerda, ele é muito persuasivo, ele é muito fofo, ele é muito sedutor mesmo, como a Bianca disse. E é uma estratégia, que é a dialética da linguagem. Eles sabem que eles vão propor uma coisa, mas eles estão fazendo exatamente o oposto. Enquanto isso, ele te aliena no discurso, né? Exato. Então, assim... te interrompi demais. É um desafio maior. Eu acho que é exatamente isso, né? O resumo é mais ou menos o seguinte. Quem é que ensina o filho a ligar para o avô ou para a avó? Simplesmente os pais. E se você não ensinar, você pode ter certeza do seguinte, esse filho vai te colocar no asilo. Né? Por quê? Porque não é importante ter o parente, não é importante respeitar o mais velho, não é importante absolutamente nada. E o que a gente vê na cultura japonesa, por exemplo, né, a tradição da família, a tradição do mais velho, o conhecimento você vai absorver com os pais. E é muito bacana quando você vê que você hoje, principalmente as pessoas que têm uma família forte, que tem, né, tiveram uma educação honesta, uma educação séria, ela consegue fazer, mesmo lembrando que naquela época você achava ruim daquilo que você foi ensinado, hoje você repete. Né? Então, ou seja, isso são o quê? Os princípios que você aprendeu, você vai estar repassando para os seus filhos. E assim sucessivamente. E o que eu vejo é que muitos desses pais adolescentes ou pais de 20 e poucos anos hoje não tiveram essa educação um pouco mais firme. E como eles não tiveram, eles também não cobram nada dos filhos. E aí você passa a ter os meninos completamente sem direcionamento. E aí onde é que o menino vai buscar o direcionamento? Na escola, que muitas vezes está cooptada por esse sistema
de esquerda, que é o seguinte: senta no meu colo, eu sou bonzinho, aqui você pode tudo. E o aqui você pode tudo, eu acho que é o grande problema. É a permissividade. Se a gente for observar, a gente saiu de uma época em que na escola, além da grade formal, a gente tinha moral e cívica, por exemplo. A gente escutava o hino, a gente sabia até o hino da bandeira, a gente sabia de cor. E isso foi sendo eliminado. Isso é intencional. Isso é o método Paulo Freireano, né? Assim, Paulo Freire, ele defendia às claras uma educação ideológica. Ele dizia isso naquele livro. E quem tirou foi no governo, começou no governo do Fernando Henrique. Começou no governo do Fernando Henrique, porque a ideia ali é muito de assumir o controle mesmo, em todas as esferas, né? Então, eu acho que houve a percepção de que pais permissivos e ausentes era uma realidade atual, assim, de mulheres indo para o mercado de trabalho, então de entregarem mais responsabilidade para a escola. E aí essa escola, então, que antes acolhia essas crianças, ensinando a cantar o hino, ensinando respeito, ensinando ordem, lei e ordem, hierarquia, esse tipo de coisa, esse tipo de princípio que existia, passou então a pregar a ideologia de esquerda, porque esses professores que passaram a dar aula, eles foram formados por essas escolas, por essas universidades. Isso é um ponto fulcral desse problema também, a formação dos professores. Exato. Então, é muito difícil um profissional de humanas não ser de esquerda hoje. Digo por mim mesma, a comunidade jurídica em peso, a grande parte da comunidade jurídica é de esquerda, né? E isso vem da faculdade de humanas. Então, essa janela de Overton que se deslocou é mais difícil recolocar. Por quê? A gente dizer o óbvio hoje é crime. Então, Camila, e a tristeza que dá a gente ver as faculdades, as universidades federais, né? Que pelo menos na minha época era um sonho você fazer parte da Universidade Federal. E hoje é quase que um pesadelo. Né? Por quê? Porque na faculdade, você pega a USP, por exemplo, a polícia não pode entrar na USP. Então ali é uma terra de ninguém. É uma terra que quem manda são os alunos que estão ali para aprender. Na verdade, eles estão ditando regras. Né? Então, se algum palestrante que não tiver ideologia de esquerda for dar uma palestra na USP, ele não é aceito, ele não pode entrar. É a diversidade dos iguais, né? Porque eles pregam toda a diversidade, mas é a diversidade dos iguais, que quem pensa diferente não entra. Não é aceito, não há pluralidade, na verdade. E eu queria aproveitar para voltar para o PNE, porque eu soube que nesse PNE, nesse texto, não sei se foi efetivamente aprovado, existia a palavra aluno 30 vezes, a gente estava conversando no bastidor, né, Bianca? E existia a palavra diversidade 140 vezes. Existia a palavra sexual. Sexual 33 vezes e matemática 4 vezes. No PNE,